Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lindner e essa é a nossa primeira videoaula sobre marketing digital. E eu quero começar com uma pergunta bem simples. Quando você ouve a expressão marketing digital, o que vem na sua mente? Talvez você pense no Instagram, talvez você pense no TikTok, talvez você pense em dancinha do TikTok, num post patrocinado, ou você pensa aí no influencer segurando um copo de café e dizendo: "Gente, vocês não vão acreditar nessa dica maravilhosa". Talvez você pense num anúncio daqueles que aparece bem no meio do vídeo, exatamente quando a pessoa ia revelar ali o segredo da receita perfeita do pão de queijo. E sim, gente, tudo isso pode ter relação com o marketing digital, mas marketing digital não é só isso. Na verdade, reduzir o marketing digital a postar em rede social é mais ou menos como dizer que gastronomia é só fritar batata. Fritar batata pode fazer parte, inclusive, pode ser maravilhoso, mas ninguém chamaria isso de todo o campo da gastronomia. Então, com o marketing digital, acontece a mesma coisa, gente. As redes sociais, elas são importantes. Divulgação é importante. Anúncios são importantes. Mas o marketing, ele vai muito além da divulgação. O marketing digital, ele vai muito além de usar a internet só como uma vitrine. Nessa aula, nossa missão é abrir um pouco esse campo e entender, né, o que que é o marketing, o que que muda quando a gente fala em marketing digital e, alguns mitos que a gente precisa deixar para trás, né, porque é especialmente importante para quem atua, né, ou pretende atuar nas áreas de turismo, hospitalidade e gastronomia. Então, vamos começar pelo começo. Marketing não é simplesmente vender alguma coisa. Marketing também não é enganar o cliente. Marketing não é fazer propaganda bonita. E marketing definitivamente não é só postar todo dia para o algoritmo não esquecer de mim. Uma definição clássica de marketing, retomada aí por autores como Kotler, que é o guru do marketing, né? Entende que o marketing ele é uma atividade voltada a satisfazer necessidades e desejos por meio de processos de troca. Ou seja, existe alguém com uma necessidade, um desejo, uma expectativa, um problema, e existe alguém que oferece uma solução, uma experiência, um produto, um serviço, um valor em troca. Isso é bem importante, porque quando a gente entende o marketing dessa forma, a gente percebe que ele começa muito antes da divulgação. Ele começa, na verdade, na escuta, na observação, na pesquisa, na compreensão desse público que tem necessidades e desejos. Então, antes de perguntar o que eu vou postar, talvez a pergunta mais importante seja: para quem eu estou criando valor? Vamos trazer isso para as nossas áreas. Então, imagina aí um guia de turismo. Ou melhor, não imagina. Conheça o Gui, o nosso avatar guia de turismo. O Gui é um dos personagens que vira e mexe vai aparecer por aqui no curso. Bom, o Gui, nosso guia de turismo, ele pode simplesmente divulgar: faço passeios pelo centro histórico, agende comigo. Isso é divulgação. Mas o marketing ele começa antes. Quem é o público dele? São turistas estrangeiros? Famílias com crianças? Pessoas interessadas em gastronomia local? Visitantes que querem conhecer histórias pouco conhecidas da cidade, talvez, ou pessoas que gostam de caminhar, fazer trilha. Ou talvez são pessoas idosas que precisam de roteiros mais acessíveis. Percebem a diferença? Dependendo da resposta do público, o roteiro muda, muda a linguagem, muda o preço, muda o canal, a divulgação, muda o tipo de imagem usada e muda até a duração aí do passeio, sei lá, do roteiro. Agora pensa num restaurante. Marketing não é só postar a foto do prato e uma legenda delicioso. Inclusive, vamos ser sinceros, né? Todo restaurante vai dizer que a sua comida é deliciosa. Eu nunca vi um restaurante postar: vem experimentar o nosso risoto feito com certa má vontade e que é mais ou menos. Então, assim, gente, dizer delicioso, por exemplo, não diferencia quase nada nesse caso, né? O marketing ele vai começar quando o restaurante entende quem ele quer atrair. É um público que busca o quê? Uma experiência sofisticada, uma comida afetiva, agilidade, preço acessível, talvez um lugar bonito para fotografar,
um cardápio regional, opções vegetarianas, prato para compartilhar. Vejam que o marketing ele ajuda a definir o produto, o serviço, né? Preço, experiência, posicionamento, comunicação e relacionamento. Talvez vocês até já tenham ouvido falar de produto, preço, praça e promoção. São os clássicos 4 P's do marketing. Produto é aquilo que você oferece: um passeio, um prato, uma hospedagem, uma consultoria, um evento, uma experiência. O preço é o valor cobrado, mas também é a percepção do custo-benefício. A acessibilidade no lugar, o posicionamento, disposição de pagamento. Praça é o local, é o canal como o público chega, no seu produto ou serviço, né, ou como o serviço chega no seu cliente. No caso do digital, isso pode incluir aplicativo, pode incluir uma plataforma de reserva, um delivery, marketplace, WhatsApp, redes sociais, mecanismos de busca, enfim. Promoção, aí sim, é a comunicação. É como você divulga, apresenta, convence, informa, educa e se relaciona com esse público. Então, um erro muito comum é achar que o marketing digital trabalha só com a promoção, porque ele, na verdade, influencia todos esses P's. No produto, por exemplo, pesquisas online podem mostrar para você turistas que querem talvez roteiros mais curtos ou experiências personalizadas, talvez uma tendência de passeios pet friendly ou opções acessíveis. No caso do preço, você pode ir no ambiente digital para analisar concorrentes, o comportamento e a demanda das pessoas pode ajudar a definir valores, combos aí de pacotes, descontos por antecedência ou até uma diferenciação que você pode fazer por temporada. No caso da praça, né, que é o canal, o digital, ele pode ser o próprio canal de acesso. Dá para pensar em reservas online, cardápios digitais, aplicativos de entrega, venda de ingresso, plataformas de hospedagem, formulários de inscrição para eventos, né, ou ações. Então, tudo isso dá para pensar no digital também. E aí sim a gente chega na promoção, que é quando entram conteúdos, os anúncios, vídeos, e-mails, redes sociais, parcerias, SEO, influenciadores, campanhas e, claro, relacionamento. Então, quando alguém diz, vou fazer marketing digital, uma boa resposta seria ótimo. Mas em qual dimensão da estratégia que você está falando? Porque postar é só uma parte. E às vezes o problema não está nem no post, está no produto, ou no preço, ou no atendimento, ou no canal de reserva, ou na falta de clareza que se tem sobre o público. Está postando para o público errado, né? Tá, então se eu fosse definir o que é marketing digital, a gente pode dizer o seguinte: marketing digital, ele é o uso de ambientes, tecnologias, plataformas, dados e práticas digitais para pesquisar, planejar, comunicar, distribuir, vender, se relacionar, gerar valor para públicos específicos. Eu sei, parece uma definição comprida, então eu vou traduzir. Dá para dizer também que o marketing digital é quando a gente usa o digital não só para aparecer, mas para entender melhor o público, para construir presença, para testar ideias, oferecer serviços, criar um relacionamento, medir resultados e tomar decisões. Então, sim, postar no Instagram pode fazer parte? Pode fazer parte. Mas também faz parte pesquisar tendências no Google, observar lá as avaliações num TripAdvisor, por exemplo, analisar comentários em plataformas de reserva, acompanhar buscas por determinados destinos e tendências, criar um formulário talvez para entender preferências dos clientes, usar o WhatsApp Business para atendimento, você está usando aí um canal digital, criar uma landing page para um evento, organizar uma lista de e-mails, acompanhar métricas de acesso, testar diferentes formatos de conteúdo, entender quais dúvidas as pessoas têm antes de comprar, mapear concorrentes e melhorar a experiência do cliente. Ou seja, gente, o digital ele não é só o lugar onde a propaganda aparece, ele também é um ambiente de escuta. Ouviu essa? Ambiente de escuta. Pensa no turismo. Antigamente, uma pessoa que queria viajar, ela dependia bastante de agências, aqueles guias impressos, né? Indicações de conhecidos ou até matérias em revistas, que eram muito comuns. Hoje, antes de escolher um destino, ela faz o quê? Pesquisa vídeos, blogs, reviews, mapas, fotos, comentários, stories,
compara preços, avaliações de hospedagem e vê a experiência de outros viajantes. O cliente ele chega muito mais informado. Às vezes ele chega até informado demais, né? Ou em alguns casos, desinformado com muita convicção, que é um fenômeno muito comum na internet. Isso vale para a hotelaria também, se a gente for pensar, né? Uma pousada, ela pode ter um site lindo, fotos maravilhosas, um texto poético dizendo refúgio de encanto e tranquilidade. Mas se as avaliações dessa pousada dizem que o chuveiro parece, sei lá, uma experiência de sobrevivência na Antártida, o marketing ele precisa escutar isso. O digital ele permite observar o que as pessoas dizem, como elas avaliam, do que elas reclamam, o que elas elogiam e o que elas esperam. Então vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Primeiro, marketing não é só vender. Marketing envolve entender necessidades, desejos e as possibilidades de troca. Segundo, marketing digital não é só rede social. Rede social é uma parte importante, mas não é o todo. Terceiro, o digital ele serve para divulgar, mas também serve para pesquisar, escutar, medir, testar, melhorar. E quarto, nas áreas aí de turismo, eventos, gastronomia, hotelaria, o marketing digital ele está diretamente ligado à experiência, porque muitas vezes o que se vende não é só um produto físico, na verdade é uma vivência, né? Uma diária de hotel não é só uma cama para você deitar. Um jantar não é só uma comida para te alimentar, e um evento não é só uma programação para ocupar o seu tempo. Assim como um passeio turístico não é só um deslocamento do ponto A até o ponto B. Tudo isso envolve expectativa, emoção, memória, atendimento, ambiente, confiança e a percepção de valor. E aqui, gente, entra um ponto essencial. O marketing, ele trabalha com o valor percebido. Valor percebido não é só a questão do preço, é a relação entre o que se entrega e o que a pessoa acredita que está recebendo em troca. Vamos imaginar duas cafeterias. Uma lá vende o café por R$ 5 e a outra vende por 15. A segunda está roubando porque é o triplo do preço? Não necessariamente. Talvez ela ofereça um ambiente confortável, grãos especiais, um atendimento mais cuidadoso, uma vista bonita, talvez, uma experiência ali mais estética, uma história que tem a ver com produção local. Às vezes tem uma trilha sonora agradável, né? Ou aquele cantinho instagramável que todo mundo gosta de bater foto. Enfim, gente, o preço ele nunca é analisado sozinho. Ele é interpretado dentro do que a gente chama de proposta de valor. E no marketing, especialmente no marketing digital, a gente precisa comunicar essa proposta. Mas, claro, antes de comunicar essa proposta, a gente tem que construir ela. Então, vamos fazer mais uma pausa para reflexão. Pensa num lugar que você escolheu visitar, comer ou se hospedar por causa de algo que você viu na internet. O que influenciou a tua decisão? Foi uma foto, um vídeo que você viu, um comentário, a avaliação de alguém, a indicação de alguém? Você achou num mapa? Foi um influenciador? Foi uma promoção? Passou ali uma sensação de confiança para você na hora de decidir comprar ou visitar esse lugar? Agora pense o contrário. Teve alguma vez que você já desistiu de comprar alguma coisa, visitar algum lugar ou reservar algo por causa do que você encontrou online? Essas duas situações, elas mostram que o digital ele atua em várias etapas da decisão. Ele não aparece só no momento final da compra. Ele aparece também quando a pessoa descobre uma possibilidade, quando ela compara as alternativas, quando ela tira dúvidas, quando ela busca segurança, quando ela decide, quando avalia e, claro, depois quando recomenda para outras pessoas. Por isso, uma boa estratégia de marketing digital, ela considera o que a gente chama de jornada do cliente. A jornada do cliente é o caminho que a pessoa percorre desde o primeiro contato com uma necessidade ou desejo até a decisão de compra e a experiência posterior à compra. Vamos imaginar uma pessoa planejando uma viagem para Floripa. Por onde que ela começa? Ela pode, por exemplo, buscar o que fazer em Florianópolis em 3 dias. Depois ela pode acabar vendo vídeos sobre praias, sobre o centro histórico, gastronomia, transporte, hospedagem. Ela pode passar a comparar alguns hotéis, procurar guias locais, pode olhar algumas avaliações.
Ela pode seguir alguns perfis no Instagram que tem algumas dicas, até salvar alguns posts. Ela pode mandar mensagem para alguma dessas pessoas perguntando o preço. Aí sim ela vai fazer a decisão e comprar, depois ela vai avaliar e possivelmente recomendar. O marketing digital, ele atua em todas essas etapas. Se você aparecer só no finalzinho dizendo compre agora, talvez você vai chegar tarde. Agora, se você aparecer antes para estabelecer ali um relacionamento, ajudando a pessoa a entender, a escolher, confiar em você, você cria essa relação. Bom, gente, sem querer me estender muito mais, o que eu quero reforçar com vocês aqui nessa primeira aula é que vocês fiquem com uma ideia muito clara de que marketing digital, na verdade, é um campo bem amplo, ele é estratégico e cheio de possibilidades. Isso envolve pesquisa, planejamento, comunicação, relacionamento, pensar nos canais, usar dados, na experiência e na criação de valor. Então, não é só postar, não é só vender e não é só aparecer, é essencialmente entender pessoas e construir trocas que sejam relevantes dentro de um ambiente digital. Para fechar, eu deixo aqui algumas perguntas para vocês pensarem. Que tipo de valor você quer oferecer para o seu público? Que problemas, desejos ou necessidades que você consegue atender profissionalmente? Em quais canais digitais o teu público busca informação, inspiração ou confiança? Tua comunicação hoje, ela parece mais estratégica ou ela tá meio improvisada? E talvez a pergunta mais importante, que já vai te preparar para a nossa próxima aula. Quando alguém encontra você no digital, que imagem profissional que essa pessoa começa a formar sobre você? Pensa nisso com calma, porque no marketing digital aparecer é importante, mas aparecer com sentido, com identidade, é muito melhor. Eu sou o professor Lindner e na próxima aula a gente vai conversar sobre identidade e presença digital. Como construir uma presença coerente, original, reconhecível no mundo cada vez mais automatizado. Até lá, gente, observem perfis, sites, anúncios, avaliações, dá uma olhada nos conteúdos que vocês consomem e tentem perceber quem que está só gritando ali por atenção e quem realmente está tentando construir valor. É isso, gente. Até a próxima.